pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rita Maria, sou a tutora da disciplina de matemática e eu vou estar com vocês durante essas aulas remotas. Então, galera do 7º ano, na nossa aula de hoje, a unidade temática é números inteiros. O objeto do conhecimento são operações com números inteiros e habilidade. Então, galerinha do 7º ano, vamos recordar um pouco mais as 4 operações que a gente viu de números inteiros: adição, subtração, multiplicação e divisão, ok? Porque recordar é viver. Aqui vou mostrar um jeito um pouquinho diferente da adição de números inteiros, usando a reta numérica. A reta numérica, né, dos números inteiros, do nosso lado direito temos números positivos, do nosso lado esquerdo temos os números negativos, tá? Quando a gente vai utilizar a reta, a gente vai partir da origem, que é o zero. Então, digamos o seguinte: se eu tenho aqui, ó, mais 2 menos 4, certo? Então, vou partir da origem. Então, da origem eu vou andar para a direita. Eu vou andar 2 passos para a direita. Então, eu vou andar da origem, que é o zero, 2 passos para a direita e vou parar aqui, no 2 positivo. E depois eu vou andar 4 passos para a esquerda, porque é menos 4. Então, se é negativo, estou indo para o lado esquerdo. Então, daqui eu vou andar 1, 2, 3, 4. Então, eu parei aqui, no menos 2. Então, o resultado aqui dessa subtração é menos 2, certo? Eu parei aqui, então, eu posso utilizar isso. Então, quando é positivo, estou caminhando para a direita, certo? Quando estiver falando positivo, estou caminhando para a direita. Quando estiver falando negativo, estou caminhando para a esquerda. Por que ficou o 2 negativo? Eu caminhei mais para que lado? Eu caminhei mais para o lado esquerdo, porque eu tive que caminhar 4 passos para a esquerda. Então, se eu caminhei mais para o lado esquerdo, então minha resposta é negativa. Então, é outro jeito da gente poder resolver a adição, certo? Mas também aqui, ó, lembrando as regrinhas da adição. Sinais iguais, some e repete o sinal. Então, você vai somar um número e vai repetir o sinal no final dos números. Sinais diferentes, você vai conservar o sinal do maior número e vai subtrair os outros números. Vamos, outro exemplo aqui, ó. Os sinais estão positivos, então ele caminhou também todos para o mesmo lado, todo lado positivo. Então, se caminha para o mesmo lado, a resposta já é positiva. Então, eu vou somar. 4 mais 2, 6, certo? Aqui, ó, os dois estão em sinais iguais, então quer dizer que eles caminharam todos para o lado esquerdo. Então, se caminharam todos na mesma direção, então repete o sinal. E vou somar. 7 mais 3, 10, certo? Aqui, ó, ele caminhou em lados diferentes. Caminhou positivo e negativo. Ele caminhou mais para que lado? Caminhou mais para um lado positivo, ó, que caminhou 8 passos. Então, a resposta é positiva. Como caminhou em lados diferentes, então eu vou ter que subtrair. 8 menos 6, 2. Aqui do mesmo jeito, ele caminhou em lados diferentes. Ele caminhou mais em que lado? Para que lado? Ele caminhou, passeou mais pelo lado esquerdo, ou seja, o lado negativo. Então, a resposta negativa. Então, se caminhou em lados diferentes, eu vou ter que subtrair. 5 menos 1, 4 negativo. Então, é uma forma de você também resolver a adição de números inteiros utilizando isso. Mas, se você também já se habituou utilizando as regrinhas da adição, joinha para você, tá super ok, tá? E olha quem voltou também, a subtração. Subtração tem um papel importante porque tem uma coisinha aqui, ó. Esse menos aqui, esse sinal de menos, ele inverte o sinal do próximo número. Então, ele tem um papel importante. Porque aqui, ó, esse menos vai inverter o sinal desse próximo número. Então, a gente tem que retirar esse número aqui dos parênteses já com esse sinal invertido. Então, eu vou repetir o menos 17 e agora vai ficar mais 5. E aqui eu utilizo aquelas regrinhas da adição que eu aprendi já, e também você pode utilizar aquele método de andar na reta numérica, né? Aqui ele caminhou mais para o lado esquerdo, né? Caminhou 17 passos, então a resposta é negativa. Como ele caminhou em lados diferentes, um positivo e um negativo, então vou subtrair. 17 menos 5, 12. Ok? Aqui eu vou inverter o sinal também. Vai ficar 25 positivo, menos 15 agora. De novo, caminhou em lados diferentes.
certo? Ele caminhou mais para o lado positivo, ó, 25, então a resposta é positiva. Resposta é positiva. E eu vou ter que subtrair aqui, que vai ser igual a 10. Então, 25 menos 15 é igual a 10. Borrei aqui um pouquinho, mas tudo bem. Certo? Aqui vamos modificar também. Sinais. Vamos repetir o sinal de menos 8 aqui, né? E esse sinal aqui, ó, ele vai interferir, né? Ele vai inverter, então vai ficar menos 4. Sinais são iguais. Então, eu vou somar e repetir o sinal. Repete o sinal e vou somar 8 mais 4 igual a 12. Aqui, ó, esse sinalzinho vai inverter, então eu vou repetir o mais 10. Esse menos vai mudar, vai ficar mais 14. Sinais iguais, vou somar e repetir o sinal, então vai ficar mais 24. Ok? E a multiplicação e a divisão? A mesma regrinha de sempre, que vocês sabem, eu tenho certeza que estão tirando de letra todas as atividades. Então, sinais iguais, resposta positiva. Sinais diferentes, resposta negativa na multiplicação e na divisão. Então, 5 vezes 4 vai ser igual a 20. Sinais diferentes, negativo. 10 vezes 2, 20 novamente. Sinais iguais, resposta positiva. 7 vezes 3 vai ser igual a 21. Sinais iguais, resposta também positiva. Aqui na divisão, a mesma regra. 20 dividido para 4, 5 sinais diferentes, negativo. 45 dividido para 5, 9 sinais iguais, positivo. 32 dividido para 8, 4 sinais iguais também, positivo. Fácil, não? Agora, vamos trabalhar alguns probleminhas que vai utilizar de soma, subtração, multiplicação, divisão, certo? Para a gente trabalhar aí o nosso conhecimento. Se você já conseguiu entender, então pause o vídeo e tente resolver esses exemplos sozinhos. Uma pessoa faz o seguinte percurso sobre uma reta numerada. A partir do 3, ela andou 4 unidades para a direita. Então, é um 3? Então, é um 3 positivo, né? Porque não tem um sinal negativo aqui. Então, eu já sei que é um 3 positivo. Andou 4 unidades para a direita. Direita, a gente sabe que é o lado positivo. Então, então mais 4. Então, 3 mais 4, 7 positivo, certo? Depois, 10 unidades para a esquerda. Então, eu pego esse 7, que era o ponto que ele estava. Então, andou 10 unidades para a esquerda. A esquerda é o lado negativo, então, eu já coloco menos e 10, são as 10 unidades. Então, sinais diferentes, vou subtrair e conservar o sinal do maior, então, vai ficar menos 3, certo? Então, agora ele está no ponto menos 3, então, vou colocar menos 3 aqui. Depois, ele pegou 5 unidades e andou para a direita, então, para o lado positivo. Então, adiciono aqui, ó, mais 5. Então, sinais diferentes, vou subtrair e conservar o sinal do maior. Ou então, lembrar daquilo, ó, eu estou andando mais para o lado positivo, né? Para a direita, então a resposta já vai ser positiva. Como eu andei de um lado negativo e de um lado positivo, então vou ter que subtrair. 5 menos 3, 2. Certo? Então, no final do percurso, ela vai estar no ponto 2 positivo. Aqui, ó, o termômetro está marcando menos 10 graus Celsius. Indique a temperatura que o termômetro irá marcar se aumentar 15 graus. Certo? Então, aqui, ó, ele está em menos 10 graus Celsius. Então, quer aumentar 15. Note que está de 5 em 5 aqui, a temperatura. Então, você pode pensar o seguinte, ó, se está de 5 em 5 e são 15, eu posso vir aqui, ó, de 5, 10, 15, certo? Que ele quer aumentar 15, é um 15 positivo. Então, ele vai parar onde? Aqui no 5, que é o 5 positivo, que seria a nossa letra C. Outro exemplo aqui, ó. A pirâmide abaixo foi construída da seguinte forma. Cada número da linha acima é a soma dos números que estão imediatamente abaixo. Ele deu exemplo, tem o D,
que é igual a menos 3, mais 2, que é igual a menos 1. Ele pegou esses dois valores aqui, ó, que estão abaixo de D. Então, ele quer encontrar o topo da pirâmide, olha. Quer que você descubra o topo da pirâmide, que é A. Então, vamos ter que descobrir esses outros valores. Primeiro, o E. O E vai ser mais 2, mais menos 5. Certo? Então, vamos pensar o seguinte, eu estou devendo 5 e eu só consigo pagar 2. Vou continuar devendo? Vou continuar devendo 3. F agora vai ser menos 5 mais 9. Vamos ficar pensando o seguinte, eu estava devendo 5 e eu consegui pagar 9. Então, eu paguei tudo? Paguei. Ainda sobrou um troco positivo de 4. Então, F é 4. Agora, para encontrar B, eu vou precisar do valor de D, que já está na questão, que é menos 1, mais o valor de E, que eu já encontrei, que é menos 3, ó, porque D e E estão abaixo do número ou da letrinha B, certo? Aqui, ó, os sinais são iguais, então aqui eu vou somar e repetir o sinal, 3 mais 1, 4, 4 negativo, certo? C, o mesmo processo, vou precisar dos valores de E e de F que estão abaixo de C. O de E é menos 3, mais de F, que é mais 4. Então, vamos pensar os sinais diferentes. Então, vou subtrair e conservar o sinal do maior. Tenho 4, tiro 3, sobra 1. Como 4 é o maior e está positivo, a resposta é positiva. Por fim, para encontrar o topo da pirâmide, né, que é a letra A, eu vou precisar dos valores de B e de C. Fica menos 4 mais 1. Então, estou devendo 4, eu consigo pagar só 1, então vou continuar devendo? Vou continuar devendo quanto? Continuar devendo 3 negativo. Então, essa é a resposta do topo da pirâmide. E o nosso último exemplo, o resultado final da operação abaixo é, então vamos aqui, tem algumas operações para ser feita. 16 negativos, você vai ter que dividir por menos 4. 16 dividido para 4 vai ser igual a 4. Sinais iguais, resposta positiva. Você vai pegar esse resultado e vai multiplicar por 5. Por 5 negativo. Então, 5 vezes 4 vai dar 20. Sinais diferentes, resposta negativa. Então, 20 negativo. Você vai pegar esse 20 negativo e vai somar com 8, certo? Então, vai ficar assim, ó. 20 mais 8, certo? Sinais diferentes, vou subtrair e conservar o sinal do maior. Então, é como se eu estivesse devendo 20 e pagar só 8. Vou continuar devendo 12. Então, aqui vai ficar menos 12. Então, vai ficar menos 12, subtraia 6. Então, vai ficar menos 12, menos 6. Sinais iguais, eu vou somar e repetir o sinal. Então, repete o sinal, vai ficar menos 18, certo? Então, aqui vai ficar menos 18, que é a nossa letra C. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Continue resolvendo todos os exercícios, estudando, praticando e até a nossa próxima aula.